copo. Porque a profissional me explicou que ele estava processando ainda o comando que eu tinha passado. Ah, tá. Aí eu entendi que ele precisava daquele tempo para rodar, para correr de um lado para o outro. Aí quando ele parou de correr, eu repeti o mesmo comando. José, pega o copo. Aí ele ia e pegava. Ah, Então, a gente tem que ter muita orientação para compreender essas pequenas coisinhas, né? E aí você está tendo um olhar peculiar, não baseado num comportamento igualitário, padronizado. É o que a gente estava conversando. Às vezes eu tenho um sentimento de que eu preciso que o meu filho ele se adeque e se desenvolva igual o coleguinha da amiga, de uma amiga. Sim. E a gente não respeita o tempo da criança. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente deve dizer. Que independente se esse sujeito que está no mundo, ele é atípico ou não, a gente precisa entender que ele tem o seu próprio tempo de desenvolvimento. E aí, comparar filho é um problema. É um problema. Porque aí eu quero que essa criança se comporte igual às outras. E não vai se comportar. Nem os nossos filhos, ditos não atípicos, né? Se é que a gente pode dizer assim. Que, na verdade, eu acho que todos nós estamos vivendo numa sociedade atípica. Mas, enfim. Já é outro podcast. É para outra questão. Então, assim, o que é de normal? O que é anormal? Normal alguém que não se diz como, não sabe quem, né? Veio dizer pra gente que é desse jeito. Tá, cientificamente a gente tem comprovação, né? Sobre o desenvolvimento da criança, que fase e tudo mais, mas isso não é para todo sujeito. E eu preciso respeitar, é com 2 anos que desenvolve a fala, que conclui? Não, às vezes vai ser com 3. Eu preciso olhar por detrás desse sujeito. Se ele tem estímulo, se ele não tem, que meio social que ele está inserido, quais as dificuldades que essa mãe enfrentou na gestação, qual os atravessamentos que no desenvolvimento do primeiro ano, que é primordial, né? O desenvolvimento da criança saudável. Quando a gente pensa em algo, um desenvolvimento saudável, tem que cuidar ali dessa primeira infância, que vai até os 2 anos. Se teve algum atravessamento significativo que vai fazer com que essa criança tenha talvez uma dificuldade lá na frente. Então, eu não posso rotular. Eu acho que esse é o ponto em que a gente entra na nossa questão, que é o autismo e sociedade. A sociedade quer rotular, quer nos padronizar. Ah, não, é assim que tem que ser. Sim. Você falou uma coisa, assim. até crianças que são atípicas não são, se é que pode dizer isso, você falou. Eu vi uma mãe falando, uma conhecida, que o filho dela não estava aprendendo a falar rápido. Demorou um pouquinho. E ela já estava achando que ele tinha autismo, ó. Que falaram pra ela, ele tem, ele deve ter, tá, vai ver. Acabou que hoje o menino já passou um tempo, ele só demorou. E ela, por causa disso, as pessoas já querer rotular rápido isso. Então, ó, levou um tempo, o menino agora tá falando até. Não, demais. A gente está vivendo uma sociedade. A gente não. É uma epidemia de diagnóstico. Porque a gente quer olhar para o sujeito só através do sintoma que ele apresenta. E por detrás desse sintoma existe um ser, existe um sujeito que precisa se colocar no mundo. E aí eu esqueço, porque eu acabo olhando tanto para essa rotulação, para esse diagnóstico que foi dado para ele, que eu esqueço que esse sujeito está ali. E qual que é a vontade dele? Não, eu só conheço ele através desse comportamento. Ah, ele é assim por conta disso. Mas você já parou para olhar? Se é por conta do diagnóstico mesmo? E isso muitas pessoas excluem, né? Devido a ele ser assim.